podemos caracterizar o momento em que estamos vivenciando, o Brasil e o mundo, em diferentes maneiras, diferentes visões. De um lado, pessoas que estão batalhando por um ideal, outras que estão guerreando também por um ideal de nação e liberdade. Por exemplo, lá na guerra da Ucrânia, no leste europeu, e outras também que estão comemorando ali a Copa do Mundo, que está acontecendo neste momento no Catar. Diante desse cenário, observamos que a Rússia, logo que começou o conflito, e já se esperava esta sanção dentro do futebol internacional, ela foi boicotada de fazer parte da Copa do Mundo de 2022, aqui, neste momento. Entretanto, consideramos, é claro, que o conflito no leste europeu é muito penoso e muito ruim, não somente para a população ucraniana, mas também para a própria nação civil russa, para a nação Ucrânia, Rússia, para a Europa inteira e para o mundo inteiro. Porque você tem a Ucrânia como a maior fornecedora de trigo, maior fornecedora ali de girassol, de óleo, de produtos que o mundo inteiro abastece as suas mesas e que, quando há falta desse produto, tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil de você conseguir e, com isso, crises enormes econômicas e políticas começam a surgir no mundo inteiro, principalmente Estados Unidos, principalmente Reino Unido, França, onde você tem uma robustez econômica em que qualquer mecanismo que não seja positivo em determinado local, canto do planeta, geram realmente perdas enormes para a moral, para o poder de consumo. E quando você não tem um poder de consumo adequado, principalmente nos Estados Unidos, a população se revolta. A população vai contra os líderes. E não é diferente também do Brasil. Só que o Brasil, infelizmente, ele vem sendo carregado por uma onda de preço em que não é normal. Por um dólar que está instável, que não é normal. Só que essas sanções contra uma nação que está em conflito, ela não foi proporcional nas outras guerras passadas que ocorreram no mundo. E vamos entender melhor que pontos que ocorreram essas desvantagens e também se realmente a Rússia ela foi penalizada de forma adequada pela FIFA a não se apresentar de forma voluntária e também involuntária na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Você tem, por exemplo, desde o início das Copas, que ocorreu em 1930, com o Uruguai sendo campeão, antes disso você teve uma Primeira Guerra Mundial. E depois disso você teve uma segunda, que é ali a partir da década de 40. Você não teve uma Copa do Mundo entre 38 e 1950. Vejam só que a Alemanha, na época, ela foi até boicotada de alguns eventos da FIFA. Só que ela não foi boicotada posteriormente ao desfecho da Segunda Guerra Mundial. Você teve, por exemplo, em 1954, a Alemanha sendo consagrada campeã do torneio, em que ela estava, naquele momento, dividida entre dois blocos, o bloco comunista e o bloco capitalista. Depois seguiu 58 e 62 com o Brasil, 66 com a Inglaterra, 70 novamente com o Brasil e assim por diante. E aí você entra naquela linha, aquela linha onde ocorreu um conflito que a gente fala o conflito interminável no Oriente Médio, que é o conflito a partir da década de 2000, 2001, 2002, 2003 até 2022. Onde você teve operações específicas dentro de países demandados por grandes potências, como Rússia, como Estados Unidos, Reino Unido, França,
entre outras também organizações que legitimaram esses conflitos, alguns também, né? Principalmente aqueles conflitos de pacificação, que é muito importante, sim. Entretanto, a partir do ano de 2002, que você teve o Brasil como campeão, você teve nações que participaram de conflitos locais no planeta participando do evento. Por exemplo, você teve de 2002 até 2018, até 2022 agora, perdão, os Estados Unidos participando do conflito. Você teve Estados Unidos participando do conflito. E quem que invadiu o Iraque? Quem que invadiu o Afeganistão? Os americanos. Através de uma medida em que a medida era duvidosa e que não foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Até se especulava que haviam bombas de alto poder de destruição em massa, não convencionais, ou seja, as bombas nucleares, no Iraque. De certo modo, não havia nada, e foi comprovado pela CIA e pelos relatórios posteriormente publicados pela Casa Branca, que não havia nenhum sinal de armas nucleares, mas que a invasão ela precisava ser legitimada, ela precisava ser colocada em prática para tentar reparar o que houve lá em 2001, quando houve aqueles ataques. Entre outros levantamentos que ocorreram, foram a necessidade de busca de mercado e também busca de produtos para reparar o mercado que estava de forma mais lenta caminhando para uma dificuldade que foi muito bem visto em 2008, que foi aquela crise imobiliária americana. Só que, é claro que não se previa um 2008, não se previa uma crise em 2008, e até porque não foi causada pelo setor energético, como a gente teve nos anos anteriores, na década de 70, de 60 e 70, mas sim a necessidade de você manter o monopólio do preço do petróleo permitiu com que os americanos legitimassem a invasão. Só que eles não foram boicotados da Copa do Mundo. Neste momento, nós temos a Rússia, que ela foi banida pela FIFA e pela UEFA. Pela UEFA, que baniram todos os clubes e seleções da Rússia. Até um novo aviso como resultado de sua guerra na Ucrânia. E a pressão ela vinha aumentando de outros países, principalmente como a Inglaterra, Polônia e Suécia, que já haviam dito que se recusavam a jogar contra a Rússia, principalmente amistosos. Além da seleção masculina, vejam só, masculina da Rússia ter sido impedida de disputar a Copa do Mundo, a seleção feminina não poderia disputar a Euro 2022. E o Spartak Moscou não poderia disputar a Liga da Europa. Vejam só, essa conformação de muitas empresas que patrocinam a FIFA, ela se colocou à frente desta crise, que não é dela, não são delas essas crises, mas que pressionou a FIFA e também as seleções, também empurradas pelas marcas, a tomarem uma medida mais abrupta contra uma Rússia que estava em ascensão na guerra na Ucrânia. Mas não é justo também deixarmos que as guerras passadas e presentes provocadas pelos americanos permaneçam impunes até mesmo no Conselho de Segurança da ONU. Veja que um lado você tem uma nação que ela é odiada pelos democratas e pelos progressistas por ela adotar uma medida e uma ideologia e uma posição conservadora até mesmo que vai contra o pensamento e contra o mercado globalista dos americanos, que nesse momento, é claro, estão fornecendo auxílio para a Ucrânia se manter na guerra e até mesmo parar com que os ataques aéreos que devastaram toda a instalação e as infraestruturas críticas da Ucrânia
sejam cessados e não piore ainda mais os já mais de 50% de todas as infraestruturas e toda a sua nação à beira do colapso energético. Mesmo assim, ainda temos também outras nações que foram penalizadas por questões dentro da sua própria nação que estavam ainda em discussão. E era uma nação, até mesmo como a África do Sul, que foi colonizada pelos britânicos, que foram exploradas pelos britânicos. Em 1961, a FIFA ela suspendeu a África do Sul por conta daquelas questões de brigas raciais, todas aquelas questões conturbadas que a gente bem conhece. Temos também, em 94, a Iugoslávia, que foi proibida de disputar a Copa da Europa de 92 e a Copa do Mundo de 94, após sanções da própria ONU, em meio à agressão do próprio governo dominado pelos sérvios nos Balcãs, particularmente contra a Bósnia-Herzegovina. Temos também o Chile, que não pôde disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 94, que foi nos Estados Unidos, após uma dramática tentativa de, entre aspas, roubar uma vaga no torneio de 1990 de seu rival, que foi o Brasil. Temos também a questão da Indonésia. É claro que esses pontos até se justificam, mas temos aqui também, por exemplo, Myanmar, que teve aqui os torcedores que foram violentos, torcedores do time ali em 2011, foram violentos durante uma partida de eliminatória asiática contra o Omã. Vejam que ocorreram situações muito mais leves que uma guerra. E, de certa maneira, a Rússia ela foi penalizada por isso. Se formos colocar tudo no mesmo nível que você observa, a Rússia ela foi muito bem penalizada. Mas as outras nações também deveriam ser penalizadas pelas suas condutas agressivas, principalmente em guerras. Sejam os envolvimentos na guerra da Coreia, envolvimentos na guerra do Vietnã, envolvimentos nas guerras do Golfo, nos conflitos ali Irã, Iraque, e entre outras, principalmente Iraque, Afeganistão, Kosovo. Então você tem uma batalha ideológica progressista contra uma nação que invadiu, sim, uma outra nação soberana, a vizinha, que está recebendo ajuda de uma outra nação que mantém essas penalidades contra, do outro lado, a Rússia. É o mesmo que você controlar um jogo, sendo que esse jogo, quem foi que está arbitrando esse jogo é uma nação. Quem criou esse amistoso foi essa mesma nação. E quem irá dar cartão amarelo, cartão vermelho, é esta mesma nação. Ou seja, são os estados mais progressistas que detêm todo o monopólio da gestão social, da gestão política e econômica do planeta inteiro. Ao meu ver, comparando em relação às outras guerras passadas, a participação das outras nações nas guerras passadas, é injusta essa penalidade na Rússia, sim, sem dúvida alguma, porém, é mais injusta ainda o não banimento passado em outros eventos esportivos de nações que participaram de guerras. Então é uma devastação moral que ocorre neste momento. Não podemos, claro, deixar em não justificar que essa penalidade ela precisava ser aplicada em todos os sentidos da Rússia, sim. Mas é claro, se todas as outras fossem cumpridas também. E observamos uma Ucrânia muito instável neste momento, em que ela está se preparando de forma com as mãos atadas para o inverno rigoroso, que está para chegar de forma mais íngreme a partir de 1º de dezembro, com mais de 50% de suas instalações elétricas e de água também
completamente desativadas por conta dos ataques das greves aéreas da Rússia. E a União Europeia e os Estados Unidos já enviaram diversos suprimentos para tentar amenizar esse sofrimento por parte dos ucranianos. Este foi um vídeo mais de contrapontos, colocando como que está ocorrendo essa retórica progressista, como que está ocorrendo essa manipulação, que até mesmo as mídias que estão tentando, que colocam as verdades no conflito na Ucrânia, não chegam, essas notícias não chegam até você. E canais como o meu, que colocam muitas vezes a verdade, em sua maioria, são penalizados por conta disso. Mas é necessário colocar o conflito, é necessário colocar as partes, como a Rússia, que invadiu, que está errada, como a Ucrânia, que conduz um conflito de guerra de informação, e as grandes nações que oferecem um jogo de monopólio e por trás disso uma busca de mercado econômico, boicotando a própria Rússia. Espero que tenham gostado deste vídeo, muito breve, de um contexto bem interessante. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativarem o sino de notificação. Se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitarov@gmail.com. E até o próximo vídeo.